Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Para iniciarmos os trabalhos de hoje, nosso irmão Marcelo vai fazer uma leitura de harmonização. Bom dia a todos. Bom dia. Vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título é Combate Interior. E disse Paulo, no livro de Filipenses: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados, discutiu com doutores da lei e venceu-os, entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretavam por inimigos a ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada a essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para utilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha, modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Que assim seja. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos serenar nossas mentes, acalmar nossos corações, elevar nossas vibrações à espiritualidade superior. Agradecermos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de aprendizado. Gostaríamos também de agradecer aos benfeitores espirituais da casa, que sempre com tanto amor e carinho preparam esse ambiente para nos receber, possibilitando o nosso equilíbrio físico e espiritual. Somos gratos ainda, Senhor, por ter nos dado a doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão esclarecedora que nos mostra a importância de estarmos encarnados nesse planeta, que é o progresso do nosso espírito, que se dará através do trabalho no bem, do estudo, do raciocínio, para que possamos entender as suas leis naturais e colocá-las em prática. E assim, Mestre, agradecido por tudo que nos dás todos os dias, pedimos a permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje.
obrigado, que assim seja. Hoje temos a grata felicidade de receber o nosso irmão Cícero Vilela. Ele é trabalhador, criador da doutrina, vinculado ao Centro Espírita, semeador da verdade, de Capão de Luia. Seja muito bem-vindo, Cícero. À vontade. Bom dia. Bom dia. Tem cadeiras aqui, o pessoal está de pé e atrás é por opção ou por... Tem lugar para sentar, por enquanto, pelo menos. Gratidão a Deus, a Jesus, por essa oportunidade e que a paz do Mestre nos envolva a todos nesses momentos. Gratidão também à direção da casa, né, que nos franqueia essa possibilidade de estarmos juntos hoje aqui. Para quê? Para fazer uma reflexão sobre este tema, que está no capítulo 18 do livro A Gênese. Os tempos são chegados, sinais dos tempos. Mas baseado em que Allan Kardec destacou este tema para esta obra, né? Então, baseado numa passagem que está em Mateus, no capítulo 24, em que Jesus diz o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então Jesus, e o texto continua ainda com algumas outras colocações, algumas outras predições que indicavam para os apóstolos a ocorrência, num tempo futuro, de situações difíceis para a humanidade da Terra. Se nós analisarmos um pouco o nosso passado, nós vamos ver que, na verdade, essas questões sobre guerras, sobre fome, terremotos, né? Isso sempre ocorreu. Isso não é novidade, né? Ocorreu antes de Jesus, veio ocorrendo, seguiu ocorrendo posteriormente à vinda de Jesus. Então, de que tempos, na verdade, Jesus estava se referindo, né? Já que estes acontecimentos, eles meio que se perpetuaram na história da humanidade, né? Então é isso que a gente vai tentar refletir e fomos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão, na pergunta 737, o Kardec formula da seguinte maneira: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? A palavra castiga aqui precisa ser bem compreendida, né? Porque senão pode dar a impressão que nós temos um Deus que é severo, que é rigoroso, que castiga os seus filhos, quando na verdade não é isso, né? A palavra castiga aqui é mais no sentido de que muitas vezes nós somos submetidos a situações difíceis que têm um propósito visando o nosso bem. É disso que trata a resposta. Então, para fazê-la alavancar mais depressa, para impulsionar a humanidade, esses flagelos de tempos em tempos são trazidos, né, para as experiências da humanidade terrestre, para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição?
é necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e a chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria muitos séculos. Então, quando nós estudamos lá o Livro dos Espíritos, na parte terceira, que trata exatamente das leis morais, das leis divinas, temos uma série de leis, né? A lei de sociedade, a lei do trabalho, a lei de adoração, né? A lei de progresso. Então, faz parte do processo evolutivo da humanidade ter que progredir. Então, é algo do qual nós não podemos fugir, o progresso, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. E para isso, muitas vezes, Deus coloca, por via dos mecanismos naturais da Terra, situações adversas, difíceis, exatamente para que este progresso moral se acelere. Porque, lamentavelmente, nós ainda caminhamos muito lentamente neste quesito. Quando se trata do desenvolvimento intelectual, vejamos o quanto que já avançamos, principalmente aí nos últimos 2 séculos, né? No século e meio, 2 séculos, a humanidade deu um salto fenomenal no que diz respeito à inteligência, à técnica, à tecnologia, à ciência. Mas o quão atrasados ainda nós estamos do ponto de vista da moralidade. Então, por conta disso, é que estes flagelos, né, estes transtornos, essas dificuldades aparecem periodicamente para empurrar um pouco mais rápido. Acabamos de estamos saindo de uma pandemia que mostrou bem isso para a gente, né? O quanto que aprendemos, ou pelo menos deveríamos ter aprendido, neste período. Quantas coisas aconteceram neste período que talvez não fosse pela pandemia, demorariam mais tempo para acontecer. Lamentavelmente, nem todo mundo tem essa visão, nem todo mundo tem esta compreensão. Mas Deus faz a parte dele e cada um de nós deve fazer a nossa parte, né? Neste processo da nossa evolução. Mas ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Então, estes tempos a que se refere, né, os evangelhos, tem a ver exatamente com a mudança de estágio do próprio planeta Terra. Isso vem sendo falado repetidamente nas palestras, na literatura espírita, demonstrando que a Terra está em transição de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. E o que é que diferencia basicamente um estágio e o outro? Numa situação como a que nós vivemos hoje, de expiações e provas, há uma predominância do mal. O bem está presente, ele existe, ele é real, mas o mal ainda predomina. Por consequência, não da maioria das criaturas, mas pela forma como este mal se manifesta. Então, quando nós analisamos, olhamos para o noticiário, olhamos para a realidade, dá a impressão que está tudo perdido, que está tudo sem rumo, que está tudo fora de controle. Na verdade, não está. Tudo isso faz parte do processo. É necessário que este mal chegue ao seu ponto máximo, na culminância, para que a humanidade, cansada, então,
de sofrer as consequências, decida mudar os seus rumos, decida caminhar noutra direção, que não a do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que são sentimentos ou más inclinações que nós ainda trazemos e que são responsáveis por esse estado de coisas que nós vemos. As guerras, as fomes, as tragédias sociais. Isso não é obra divina. Isso é consequência de condutas inadequadas, desequilibradas das criaturas humanas, de nós mesmos. Então, são esses os tempos aos quais Jesus se referiu, no sentido de que a Terra e a sua humanidade passarão por uma transformação. A Terra vem, desde a sua formação, ajustando o meio ambiente, não é? Então a Terra era uma grande bola de fogo que, ao longo dos milênios, dos milhares de milênios, foi se resfriando e foi adquirindo as condições adequadas para a vida tal qual nós a conhecemos. Estivesse a Terra numa posição em relação ao Sol um pouco mais perto, e nós teríamos temperaturas médias muito mais altas e, consequentemente, inviabilizaria a vida. Se tivesse a Terra um pouquinho mais distante, teríamos temperaturas médias mais baixas, igualmente inviabilizando a vida. Então, todo este trabalho de engenharia no que diz respeito às condições geológicas, biológicas do planeta, vem sendo trabalhado e continua sendo trabalhado exatamente para que a vida na Terra tenha as melhores condições possíveis. Este processo de progresso geofísico do planeta vem acontecendo. Hoje já não temos tantos terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, etc. Ainda acontece, mas de forma muito mais esparsa do que lá nesse passado longínquo. Agora, esta mudança da condição moral das criaturas humanas na Terra é que está em franco processo de aceleração. É isso que a lição está dizendo para nós. E lá na Gênesis, então, o Kardec faz o seguinte comentário. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações, dos grandes flagelos. Os flagelos destruidores apenas destroem os corpos, não atingem o espírito. Por isso que lá, na resposta, eles falam, vocês chamam de flagelos porque levam em consideração apenas os aspectos que afetam a vida de vocês, a vida material de vocês, a economia de vocês, os interesses de vocês. Mas do ponto de vista das leis divinas, estes flagelos estão exatamente promovendo uma depuração das condições para a melhoria da humanidade. Então, por isso que ele fala aqui, o Kardec, não atingem o espírito, apenas os corpos. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiam uma era de progresso. Os tempos são chegados, tem a ver com esta enorme crise que a humanidade vem sofrendo, não é no Brasil, é no planeta, ela é geral. Ela não tem a ver apenas com questões econômicas, ou questões políticas, ou questões sociais, não, é uma crise geral, que visa exatamente criar condições para uma melhoria acentuada da humanidade terrestre. E quando ele fala desse movimento de vai e vem, nós temos que lembrar que todos os dias isso acontece.
um contingente humano desencarna, morre, né, no linguajar comum. Um outro tanto reencarna, nasce simultaneamente, todos os dias. Às vezes as pessoas falam assim, mas durante a pandemia morreram milhões de pessoas pelo mundo afora. É verdade? É verdade, morreram. E quantas nasceram no mesmo período? Um número até maior do que aquelas que partiram, porque a população humana cresce continuadamente. Hoje se estima que ela está na casa dos 8 bilhões de criaturas encarnadas. Só que além dessas, há um contingente de espíritos ligados ao orbe terrestre, esperando na fila para reencarnar, de mais ou menos 3 vezes esses 8 bilhões. Tem mais ou menos uns 23, 24 bilhões de criaturas aguardando para poderem reencarnar. Então, é uma conta mais ou menos de 3 por 1. E todos que estão encarnados, a Terezinha, o Edmilson me autorizou a falar isso aqui, todos que estamos aqui vamos desencarnar. Todos, sem exceção. Né? Quando? No dia que Deus determinar. Certo? Cada um de nós nasceu com uma senha numérica e de repente essa senha, esse número aparece lá no monitor e a gente tem que comparecer. Não é? Temos que voltar para onde? Para o lugar de onde nós viemos. Nós já estávamos lá. Não é novidade. Não é a primeira vez que nós estamos aqui. Não é a primeira vez que nós vamos deixar a vida corporal e vamos retornar ao mundo espiritual. Então esse vai e vem, ele é constante. Quando há um flagelo, quando há uma grande crise, uma grande doença, há um número maior de espíritos que deixam a vida corpórea simultaneamente, mas consequentemente há um outro número de espíritos que estão retornando. E em geral, estes que retornam estão em melhores condições do ponto de vista intelecto-moral do que esses que estão partindo. É assim que se depura a humanidade. Nós passamos anos aqui e aprendendo, tentando melhorar, vamos para o mundo espiritual, fazemos uma avaliação, lá também temos a oportunidade de estudar, de aprender, para retornar. Então, a cada novo ciclo, os que vêm estão melhores do que os que aqui estão e do que os que estão partindo. Por isso que o progresso se faz. Se não fosse assim, nós estaríamos ainda lá na idade dos Flintstones. Para quem não sabe o que é os Flintstones, né? Estaríamos lá na idade da pedra lascada. Por que a humanidade evoluiu? Porque cada vez os espíritos que chegam estão em melhores condições do que os que estavam e os que partiram. Né? E aí na questão 1018, ainda do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Então, o bem reinará na Terra quando? Entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Vejam, os bons, e não os perfeitos. A Terra ainda não é planeta para a morada dos espíritos perfeitos, dos espíritos sublimes, não. Mas espíritos de uma categoria superior, de uma categoria melhor, gradativamente virão habitar a Terra. E nestas trocas entre os não tão bons e os melhores, é que a Terra vai se tornando habitável, né? Para ser um reino do bem. Então, eles farão reinar, eles quem? Os bons, farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem aqui a humanidade, né?
atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Então, neste processo da transição, o que está acontecendo já? Vai acelerar, né? Muitos dos nossos irmãos que estão hoje reencarnados na Terra, ao partirem, não poderão mais retornar para a Terra. Por quê? Porque não estarão ainda suficientemente moralizados para ter a permissão de viver numa terra regenerada. Então, quando Jesus fala, felizes os que herdarem a terra, ele está se referindo às criaturas que se esforçarem ao máximo para melhorarem, do ponto de vista moral, de tal modo a atingir um patamar vibratório compatível com o da Terra, que está mudando. A vibração do planeta está mudando. Por isso que muitos de nós têm, às vezes, dificuldade para dormir, acham que o tempo está esquisito. Por quê? O padrão vibracional do planeta está mudando. Então, os espíritos que virão habitar essa terra renovada, regenerada, precisarão obrigatoriamente estar neste mesmo patamar de vibração. Os que não estiverem não poderão habitar a terra, até que consigam esta situação, esta condição. O que vai acontecer com eles? A gente vai ver mais aqui na frente o que vai acontecer. Eles não vão desaparecer, né? É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. Então, enquanto ainda imperar entre nós o orgulho e o egoísmo, o mal não será banido. Porque o mal é decorrência destas más tendências nossas. O orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita, então foi antecipada. Porque é uma lei. Então era possível mesmo se prever. E chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Vamos entender aqui progressistas no sentido da filosofia espírita, né? Pessoas que querem o progresso do planeta. Criaturas dispostas a se melhorarem e, por conta disso, melhorarem as condições do planeta. Não tem nada a ver com outras conotações, certo? Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento dos seus irmãos ainda mais atrasados. Então, vai acontecer com estes maus da Terra o que aconteceu há muito, muito, muito tempo atrás, num planeta da constelação do Cocheiro, chamado Capela. Àquela altura, Capela passava exatamente por este processo que a Terra está passando agora. Isso está descrito em 2 livros, tá? Principalmente. Um livro chamado A Caminho da Luz, cujo autor é o Espírito Emmanuel, pela mediunidade do Francisco Xavier, e um outro livro que se chama Exilados de Capela, que é de autoria de um autor que não é espiritual, que é o Edgar Armond. O que diz nesses livros? Que lá naquela altura, então, Capela passava por este processo e havia milhões de espíritos que não estavam se ajustando moralmente ao padrão necessário
para aquele momento do planeta. Então estes espíritos já não podiam mais reencarnar em Capela, tinham que reencarnar em algum lugar. Então, os dirigentes espirituais de Capela conversaram com Jesus e seus assessores, porque Jesus é o governador do planeta Terra, e pediram para ele, consultaram Jesus, se ele aceitaria receber na Terra estes espíritos, que eram bastante avançados do ponto de vista da inteligência, da tecnologia, mas ainda rebeldes, revoltados, orgulhosos, vaidosos, egoístas e tudo mais. E Jesus aceitou e os acolheu na Terra. Então vocês imaginam, nós hoje que vivemos aqui na Terra, com todas as facilidades de que dispomos, a energia elétrica, a água encanada, né, o saneamento básico, as vias asfaltadas, o telefone celular, a internet, o computador. E a gente mudar para um planeta que mal e mais conhecem o fogo, o choque que é. É um castigo para eles, não é? Para nós, no caso, seria. Então, você sai de uma situação em que você já tem toda uma série de confortos próprios do grau de evolução e volta lá para os primórdios da civilização. Com que propósito? De fazer com que este orgulho, essa vaidade, esse egoísmo sejam trabalhados no sacrifício, na luta, e ajudando a mim mesmo, ajudando aos meus irmãos mais atrasados. Então, quando nós vemos civilizações da Terra como a civilização da Babilônia, a civilização do Egito, civilizações anteriores ainda, os lemurianos, a Antártida, etc., quem eram esses? Né? Eram exatamente esses capelinos que foram encarnando e reencarnando na Terra e que deram origem a estas civilizações. Recomendo a leitura destes dois livros, é muito interessante. Mas o fato é esse. Muitos destes capelinos já retornaram ao seu mundo de origem, porque se regeneraram. Outros tantos ainda continuam por aqui. E se não tomarem cuidado, vão ser banidos de novo. De novo. Porque ainda não aprenderam o que precisavam aprender. E esse é um processo inevitável, inexorável. Ele está acontecendo e vai acontecer. Ah, mas eu não acredito. Não importa. Deus não está preocupado se você acredita ou não acredita. A escola, ela não vai parar o seu programa, o seu calendário, porque o aluno repetiu de ano. O aluno vai ter que cursar o ano outra vez. A escola continua com o seu programa. O problema é do aluno, não é da escola. A escola segue. As oportunidades estão sendo concedidas. Agora, será que nós estamos sabendo aproveitá-las? Essa é a questão. Por isso, a tomada de consciência sobre este processo, que está em andamento acelerado. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? Então, quando a gente vai olhar as escrituras antigas, tem lá, né, a figura do paraíso perdido, Adão e Eva e tal, o pecado original, que ele fala um pouco mais aqui. O que é isso? É literatura que registrou estas memórias desses povos antigos, desses espíritos que vieram para a Terra degredados. Então, para eles viviam no paraíso. Né? Lá tinha Facebook, tinha Instagram, né? E vieram para cá para viver quase como animais. Então, eles saíram do paraíso porque cometeram um pecado, falharam em relação à lei de Deus. Essa é a ideia do pecado original. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando lê as Escrituras. E por isso que muita gente ficou descrente da religião, quando fala que o mundo
Deus criou o mundo em 7 dias. A ciência já provou que não. A Terra tem milhões, bilhões de anos. E demorou muito tempo para ela se formar do jeito que ela é hoje. Isso é provado cientificamente. Né? Como é que a população da Terra, com 8 bilhões hoje, poderia ser formada a partir de um único casal que gerou 2 filhos homens? Né? Como que ia fazer? E aí, está escrito lá na Gênesis, vocês podem ler. Adão e Eva tiveram 2 filhos, né? Caim e Abel. Caim ficou com inveja de Abel, porque ele era o preferidinho e tal, ele que ficava até mais tarde no videogame, etc. Pegou e matou Abel. E aí, o que aconteceu? Ele fugiu, certo? Para onde ele fugiu? Para onde o Caim fugiu? Alguém sabe? Alguém já leu? Pode ler, está na Gênesis. Fugiu para uma cidade e lá se casou. Olha. Como assim? Perdi algum capítulo. Né? Porque até então era Adão, Eva, Caim e Abel. Só. Que cidade era essa? Que mulher era essa com quem ele se casou? Então a gente não pode tomar estes escritos ao pé da letra. Eles são alegorias. Exatamente para trazer de geração em geração essas memórias. Mas não refletem a realidade dos fatos. Tá certo? Então, não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido e do homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas dos seus pais, porque há um entendimento antigo, né, de que o meu pecado vai depois se repercutir nos meus filhos, nos meus netos, que vão sofrer as consequências dos meus pecados. Isso é um entendimento equivocado. Na segunda ou na terceira geração, sou eu voltando, né? Isso aí é uma afirmação sobre a reencarnação, é o meu espírito retornando não como filho, mas como neto, como bisneto, para arcar com as consequências dos meus erros, dos meus pecados. Esse é o sentido. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Então não adianta negar, não adianta dizer que não acredito. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações que os gozos que tenham tido. Infelizes, sobretudo dos egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. Então toda essa resposta, essa aqui ainda é a resposta àquela questão 1018, foi ditada pelo Espírito de São Luís. O que ele quer dizer com os egoístas não encontrarão ninguém para ajudar a carregar o fardo das suas misérias? Então eu fui uma péssima pessoa, mal, perverso, vingativo, não perdoei, cometi crimes inumeráveis. Vou para o plano espiritual, faço uma avaliação, me arrependo, preciso retornar. Quem vai querer ser meu pai e minha mãe? Porque nós precisamos de um pai e uma mãe para reencarnar. Certo? Até agora, pode ser que um dia isso mude, mas por enquanto é assim. Tem que ter um pai, tem que ter uma mãe, para que haja o reencarno. Quem vai querer receber o piado de anjo? Não é? Como é que faz? Eu não conquistei simpatias. Eu não conquistei corações. Então, ou vai ser alguém muito abnegado, muito evoluído, ou vai ser uma reencarnação compulsória, dessas que
jogam o bebê no lixo, jogam o bebê no rio, depois é encontrado. Não vai ter outro jeito. Então, quando a gente vê esses fatos, que são chocantes, que são abomináveis, mas a gente entende por que aquela criaturinha está passando por isso. Não deveria, né? A humanidade deveria já estar um pouco mais humanizada, né? Para não jogar um recém-nascido no lixo. Mas ainda joga. Agora, que espírito está ali? Existem razões para isso. Temos que pensar. Seguindo então, na Gênesis. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura, do ponto de vista espiritual, para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos de sua colheita. Então, as mesmas regras que valem, por exemplo, para os ciclos da natureza, as estações, a época de semear, a época de colher, essas mesmas regras valem para o progresso da humanidade e do planeta. Percebe? São ciclos diferentes. Quando a gente lê lá o Apocalipse, né, no Novo Testamento, tem gente que acha que o Apocalipse, que João, ao escrever o Apocalipse, previu certos eventos. Pearl Harbor, o ataque a Pearl Harbor foi... Pearl Harbor, para quem não lembra, né, era uma base naval dos Estados Unidos, no Havaí, que foi atacada covardemente pelos japoneses. Né? Os Estados Unidos não estavam em guerra até então, pelo menos não oficialmente, né? Sabemos que ele estava ajudando de alguma forma os aliados com armas, etc., mas o país não estava engajado diretamente na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses atacaram Pearl Harbor, né? E aí isso obrigou a entrada dos norte-americanos na Segunda Guerra Mundial. E tem gente que acha que o Apocalipse previu isso. O Apocalipse não prevê fatos. O Apocalipse prevê ciclos. Existem palestras que falam sobre isso, do Haroldo Dutra Dias e outros, mas o Apocalipse trata de ciclos, não de fatos. Ciclos mais curtos, ciclos que levam milênios, mas que fazem parte das leis naturais. Não só para a Terra, para o universo. São leis universais. Né? Então é disso que ele está falando. São chegados os tempos, porque a humanidade está suficientemente madura para subir um degrau. Todos que vão fazer esta transição? Não, não são todos. Tal o período em que doravante vão entrar, a humanidade vai entrar, e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se, e os homens que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau grado. Então, quando se fala de uma nova ordem, não tem nada a ver com política, nada. É uma nova ordem de progresso moral da humanidade. E mesmo aqueles que tentam se opor, que tentam deter, que tentam atrapalhar, provocando guerras, por exemplo, fome, estão ajudando o processo. Sem querer, eles estão ajudando o processo. Percebe? Eles vão arcar com as consequências desses erros? Certamente vão arcar, mas estão ajudando o processo. Então não está nada fora do controle. Deus, através de Jesus, o governador espiritual, está absolutamente no controle de tudo isso.
Nada está fora do lugar, nada está perdido, não. Está tudo seguindo conforme o plano. A geração futura, né, desses bons espíritos que reencarnarão, desembaraçada das escórias do velho mundo, o velho mundo é esse que a gente está vivendo, e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como o estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. A humanidade já evoluiu bastante em relação à Idade Média, por exemplo. A maneira como a sociedade humana vive hoje é absolutamente distinta de como vivia na Idade Média. Se nós projetarmos isso para frente, para 200, 300, 500 anos para frente, dá para ter uma ideia de como viverá a sociedade humana na Terra. Então, o nosso modo de vida hoje, daqui a 500 anos, vai parecer a Idade Média para nós hoje. Percebe? Tamanha é a transformação que está em curso e que seguirá. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Os que querem o progresso contra os que não querem o progresso. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações. Então, tudo que nós estamos vendo é passageiro. Até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então não fiquemos esperando grandes acontecimentos, né? Olhando nos céus, nos sismógrafos, porque não é. Pode acontecer terremotos? Vão acontecer, é normal. Pode ter tsunami? Pode, vai acontecer. Vai entrar em erupção lá um vulcão que estava adormecido? Vai. Mas não é isso que vai marcar o fim dos tempos, ou os novos tempos. É uma transformação moral da humanidade. Ah, mas se tiver uma guerra atômica... Gente, o planeta demorou bilhões de anos de trabalho para chegar onde ele está. Não é razoável imaginar... Quem sou eu para dizer, mas não é logicamente raciocinando, não é razoável imaginar que Jesus e a equipe de espíritos que trabalham diretamente com ele vai permitir que um maluco qualquer aperte um botão e destrua o planeta todo. Pode ter eventos nucleares e tal? Pode acontecer, mas como já aconteceram, né? Nós já tivemos 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, fora uma série de outras experiências. Mas não destruíram o planeta. Certo? Então pode acontecer ainda alguma coisa do gênero? Infelizmente pode. Tomara que não. Rezemos para que não. Mas nada de proporções globais, planetárias. Isso não vai acontecer. Pode escrever ao Cícero, ele falou aquele dia e tal, que não ia acontecer. Se acontecesse, você me conta. Mas não vai acontecer, não tem lógica permitir uma insanidade deste tamanho. Certo? A transformação ela tem que ser moral e é individual, não é do coletivo para os indivíduos. Cada indivíduo se transformando, se modificando, se melhorando e influenciando aqueles que estão à sua volta. Com isso você tem um movimento em ondas que vai contaminando os grupos até chegar a toda a humanidade. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, olha como Kardec coloca, coincidem, como tudo leva a crer,
com as revoluções físicas do globo, podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos, para os que com eles não se acham familiarizados, de meteoros que parecem estranhos, de recrudescência e intensificação desusadas dos flagelos destruidores, que não são nem causa, nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Então a chegada dos tempos não tem nada a ver com fenômenos que são naturais. São naturais. Sempre aconteceram, vão acontecer, quando tiver que acontecer. A transformação é num outro sentido. Está acabando. Anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais do céu, que mais não são do que meteoros, sem abrogação das leis naturais. Ou seja, Deus não vai modificar as leis naturais que Ele mesmo criou. Ele não vai fazer isso. Então, tudo que se refere a este tipo de fenômeno está absolutamente de acordo com as leis naturais. O vulgo, porém, ignorante, viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. Então, quando Jesus fala, não vejo a hora que a terra pegue fogo, tem gente que, nossa, Jesus queria, fazer uma parceria lá com o demônio e tocar fogo na terra. Não! O que ele quis dizer? Não vejo a hora que esse processo se intensifique e chegue ao seu máximo, porque a partir dali as coisas só vão melhorar. Nós ainda não chegamos nesse máximo. Se a gente fosse imaginar que a transição ela aconteceria num dia de 24 horas, nós estamos mais ou menos na meia-noite. Faltam 6 horas para o alvorecer. Então ainda está longinho. Mas estamos já na meia-noite. Vai ficar mais escuro, Qual é o momento mais escuro da noite? É a madrugada, 2 da manhã, é a hora mais escura. Ainda não chegamos, ainda vamos ter tempos mais escuros, mais difíceis para a sociedade humana. No livro que eu recomendo também, ele não é muito lido, não é muito estudado, Obras Póstumas, que são textos do Allan Kardec que não haviam sido publicados, mas que depois foram encontrados pela sua esposa e vieram a ser publicados, numa mensagem no capítulo que trata, na segunda parte, que trata da minha iniciação no Espiritismo, regeneração da humanidade. Então, os médiuns encarregados desta mensagem falaram o seguinte: a maior parte, infelizmente, falando da humanidade, não ouvindo a voz de Deus, persistirá na cegueira. E essa resistência marcará o fim do reinado desses infelizes por lutas tremendas. No desvairamento, correrão para a sua perda, provocarão a destruição, que produzirá uma multidão de flagelos e calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da nova era. E, como se a destruição não caminhasse com bastante rapidez, ver-se-ão os suicídios multiplicarem-se numa proporção inaudita, até nas crianças. É escrito. Jamais se terá visto tão grande número de loucos, pobres desgraçados, que são riscados antes da morte do número dos viventes. São estes os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo isso se realizará pelo encadeamento de circunstâncias, sem que, como já dissemos, sejam derrogadas nem de leve as leis da natureza. Isso foi escrito em 1860.
1866. Estima-se no Brasil que a cada 4 minutos nós tenhamos um suicídio, inclusive de jovens. No Japão, nós temos isso acontecendo com crianças de 8, 9, 10 anos. Os problemas de natureza mental, as perturbações, as depressões, as angústias, as síndromes. Os nossos irmãos que vagueiam por aí, vitimados pelo consumo, de substâncias psicoativas, fazem parte deste contingente que já praticamente não vivem mais. Tudo isso são sinais dos tempos, lamentavelmente. E ainda outros fatos virão. É para ter medo? É para entrar em pânico? Não. É para ter esperança, é para ter fé, para ter coragem. Continuar cada um fazendo a sua parte. Porque é o que nós podemos fazer. A nossa parte. Tudo aquilo que diz respeito à minha natureza, à minha intimidade. O que diz respeito ao do outro, eu não posso fazer nada. O que diz respeito ao coletivo, eu não posso fazer nada. Eu posso dar a minha contribuição, sendo a melhor pessoa que eu puder. Amorosamente, caridosamente, fraternalmente, honestamente. Cada um, segundo as suas obras. Esse foi o ensino deixado por Jesus. As mudanças virão, elas são inevitáveis. Nós temos que estar cientes e fazendo o que podemos fazer ao nosso respeito. Tá bom? Nós ficamos por aqui então. Agradeço a atenção de vocês e vamos orar. Na sequência temos os passes. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Guia, Espíritos bondosos que aqui estão trabalhando em nosso favor, queremos expressar a nossa gratidão por tudo que temos recebido, mas em especial por esta data, por este momento, em que reunidos em Teu nome, Mestre, pudemos dedicar um pouco do nosso tempo a reflexões graves, profundas, sobre temas da nossa maior relevância, que certamente tem influência na nossa felicidade presente e na nossa felicidade futura. Obrigado por permitir que nestes tempos conturbados consigamos ter um breve intervalo de paz, de equilíbrio, para nos reajustarmos, para nos renovarmos de energias salutares, fortalecendo assim a nossa fé, a nossa esperança e o nosso bom ânimo. Ampara também, Jesus, com Teu amor, com a Tua paz, os nossos entes queridos que aqui não puderam estar, que recebam em abundância estas energias dissipadas em forma de luzes, para que os seus organismos físicos, mentais e espirituais alcancem equilíbrio, saúde. Seja conosco, Mestre, em mais estes momentos e por todo sempre. Que assim seja.